O mundo não é um jardim de infância. E se você ainda não sentiu o gosto de sangue na boca depois de um não bem dado ou de uma rasteira inesperada, você está dormindo. Eu não estou aqui para pedir seu like. Eu não quero que você me siga. O que eu quero é muito mais caro que isso. Eu quero que você escute e seja brutalmente honesto com você mesmo até o último segundo deste vídeo. Nada aqui é por acaso, e nada do que você vai ouvir veio do vazio. A ideia de que a bondade é um escudo universal é a maior mentira que já te contaram. É um anestésico para manter os cordeiros mansos enquanto o lobo afia os dentes no escuro. Se você baseia sua vida em ser bonzinho, você não está construindo um legado. Está cavando uma vala, onde o seu nome será apenas uma nota de rodapé sobre alguém que foi fácil de dobrar. A moralidade, quando não tem espinha dorsal, é apenas covardia com um nome bonito. Maquiavel não era um monstro sobre a cama. Ele era o cara que acendeu a luz e mostrou que os monstros estão sentados à mesa com você, usando gravatas caras e sorrindo enquanto calculam o peso do seu silêncio. Ser bom sem ser forte é um convite ao desastre. É como carregar uma barra de ouro num beco escuro e esperar que a sua aura de luz impeça o assalto. O ferro só dobra sob o calor, e o caráter só se prova quando o asfalto queima os pés. Se a sua ética te impede de lutar, ela não é uma virtude, é uma sentença de prisão. Afinal, qual o valor de uma mão estendida se ela não tem força para segurar o peso de quem cai, ou pior, se ela treme diante de quem empurra? A verdade é ríspida. As pessoas não veem quem você é, elas veem o que você projeta. Se você caminha pelo mundo com os ombros caídos e a voz sumindo no ar, você está gritando para todos que o seu espaço é negociável. Maquiavel foi cirúrgico ao dizer que todos veem o que você parece, mas poucos sentem o que você realmente é. No tribunal das ruas, a aparência não é futilidade, é armadura. O caráter é o motor, mas a carcaça é o que determina quem te dá passagem e quem tenta te tirar da pista. Vivemos na ditadura do olhar. Se você é um gênio silencioso que se esconde atrás de uma postura de derrota, o mundo vai te rotular como um derrotado antes mesmo de você abrir a boca. Não adianta chorar por justiça divina quando a injustiça humana se alimenta da sua falta de presença. O suor de 10 anos de trabalho pode ser anulado em 10 segundos de hesitação. O carisma não é um dom místico, é uma ferramenta de guerra. É saber que o silêncio certo pesa mais que 1000 palavras desesperadas por aprovação. Pare de implorar para ser visto e comece a ser impossível de ignorar. A carne só é respeitada quando o espírito que a habita impõe um limite claro. Se você se apresenta como um servo, não reclame quando te tratarem como um móvel. O respeito não nasce da simpatia, ele nasce da percepção de que cruzar o seu caminho tem um preço que poucos estão dispostos a pagar. Engraçado, né? O mundo exige que você seja autêntico, mas só abre as portas para quem domina a arte de vestir a máscara certa no momento exato. O relógio não para quem está sofrendo por princípios obsoletos. Enquanto você se apega a uma versão de si mesmo que foi moldada para um mundo que não existe mais, a realidade está te mastigando. Maquiavel entendeu que a sobrevivência não pertence ao mais santo, mas ao mais plástico. Adaptar-se não atrair a própria alma, é garantir que ela continue tendo um corpo para habitar. O asfalto é duro demais para quem insiste em caminhar com os pés descalços da ingenuidade. A rigidez é a antessala do abismo. Olhe para a história. Impérios desmoronaram porque seus líderes se tornaram estátuas de si mesmos, incapazes de ler o vento. Se você se orgulha de nunca mudar, você está apenas admitindo que parou de crescer. O suor de quem se reinventa vale mais que a lágrima de quem se vitimiza. A vida exige que você seja água quando o terreno é árido e que seja ferro quando o impacto é iminente. Ser a mesma pessoa em todos os contextos não é integridade, é falta de repertório. Entenda de uma vez, o mundo é um organismo vivo que devora os lentos e os teimosos. Se o cenário mudou e você continua jogando com as regras do ano passado, você já perdeu, só não foi avisado ainda. A verdadeira inteligência existencial é saber quando recuar para preservar as forças e quando avançar para destruir os obstáculos.
É um jogo de xadrez onde o tabuleiro está em chamas. Afinal, do que adianta manter as mãos limpas se você está afundando na lama da própria inércia? Sorrir demais é o vício de quem tem medo do confronto. Se você está sempre com os dentes à mostra, tentando amenizar o clima, você não é gentil, você é inofensivo. E no jogo do poder, seja no escritório ou no jantar de família, o inofensivo é o primeiro a ser sacrificado. Maquiavel nos jogou a real. O amor é um vínculo de gratidão que os homens, sendo miseráveis, quebram sempre que lhes convém. Mas o temor é mantido por um medo de punição que nunca te abandona. Não estou falando para você ser um tirano que chuta portas. Estou falando para você ser sólido. O respeito é construído no vácuo da sua ausência e na firmeza do seu não. Quando você é o cara que aceita tudo, o seu sim perde o valor, vira inflação emocional. Para que alguém valorize a sua presença, ela precisa sentir o peso da sua negação. O suor de quem tenta agradar a todos cheira a desespero, e o desespero atrai predadores como sangue na água. Escolha ser respeitado. O respeito sobrevive à crise, ao erro e ao tempo. O amor, esse sentimento volátil que as pessoas juram ter por você enquanto você é útil, evapora no primeiro sinal de escassez. Quando o sangue esfria e a conveniência acaba, só resta quem soube impor limites. Olhe no espelho e pergunte: as pessoas te procuram porque te admiram ou porque sabem que você não tem coragem de fechar a porta na cara delas? O irônico é que quem mais busca ser amado é quem acaba mais solitário, cercado de gente que só ama o que pode extrair dele. O altruísmo sem filtro é o caminho mais curto para o cemitério das boas intenções. Se você se orgulha de dar tudo de si sem pedir nada em troca, sinto te dizer, mas você não é um santo. Você é um fornecedor gratuito de energia para parasitas. O mundo está cheio de gente que se alimenta da boa vontade alheia como se fosse oxigênio. E se você não coloca um preço no seu tempo, na sua carne e no seu suor, a conta vai chegar em forma de esgotamento e silêncio. Maquiavel sabia que a liberalidade excessiva te faz ser odiado ou desprezado. Quando você acostuma as pessoas com o seu sacrifício, o extraordinário vira obrigação. No momento em que você parar para respirar, eles não vão te agradecer pelos anos de servidão. Eles vão te apedrejar pela falta de ajuda. É a psicologia do asfalto. Ninguém agradece ao sol por brilhar, mas todo mundo reclama quando ele queima. Pare de se oferecer como lenha para o fogo dos outros, enquanto você mesmo está congelando no abismo. A generosidade real exige discernimento, não apenas mãos abertas. É preciso saber quem merece o seu sangue e quem só quer ver você sangrar para se sentir vivo. O não é a ferramenta mais sagrada da sua sanidade. Quando você diz não para o abuso alheio, está dizendo sim para a sua própria existência. Se a sua bondade não tem dentes, ela não é bondade. É apenas submissão passiva esperando por uma recompensa que nunca virá. No final das contas, quem tenta salvar o mundo inteiro acaba se afogando na própria incapacidade de dizer basta. E o mundo, esse grande relógio indiferente, continuará girando sobre o seu cadáver. Pare de ler os manuais de etiqueta e comece a ler as cicatrizes. Maquiavel foi condenado ao longo dos séculos não porque criou a maldade, mas porque teve a coragem de descrevê-la sem filtros. Ele não era um mestre da crueldade, era um mestre da lucidez. O que você chama de ser esperto demais, ele chamava de sobrevivência básica. Se você entra na arena da vida, achando que todos vão seguir as regras da moralidade cristã, enquanto o asfalto está cheio de armadilhas, você não é nobre, você é um alvo. A maior estratégia de quem detém o poder é convencer você que a estratégia é pecado. Enquanto eles calculam cada passo, cada aliança e cada silêncio, eles te vendem o discurso da autenticidade sem filtros e da entrega incondicional. É o jogo das sombras. Eles usam o ferro enquanto você usa o algodão. Reaprenda a jogar. Usar a astúcia como defesa não te torna um vilão, te torna um sobrevivente. A carne é fraca, mas a mente pode ser uma fortaleza impenetrável se você parar de sentir culpa por se proteger. Não confunda transparência com inteligência. Falar tudo o que pensa é o luxo dos tolos. Guardar o que se sabe é o trunfo dos fortes. O suor de quem planeja em segredo é muito mais eficaz do que o grito de quem se expõe por carência. Maquiavel queria que você fosse o senhor da sua própria história. E para isso, você precisa parar de pedir licença para existir.
A virtude sem poder é apenas uma piada de mau gosto contada no bar do esquecimento. Afinal, qual é o sentido de ser bom se você não tem força nem para garantir que a sua bondade não seja esmagada por qualquer oportunista que passar? O conflito não é um erro no sistema. O conflito é o sistema. Se você passa a vida desviando de embates para manter uma paz artificial, você não está em paz, está apenas sendo colonizado. O asfalto não perdoa quem tem medo de sujar as mãos. Maquiavel nos ensinou que as guerras não podem ser evitadas, apenas adiadas para a vantagem do outro. Quando você evita o confronto necessário hoje, está apenas armando o seu inimigo com o tempo que ele precisava para te destruir amanhã. A carne treme diante da incerteza, mas o espírito deve permanecer frio. Ser uma pessoa da paz é a desculpa favorita de quem não tem estômago para a disputa. Mas olhe o relógio. Cada segundo que você passa em silêncio diante de um desrespeito é 1 centímetro de terreno que você entrega. O abismo não se fecha com diplomacia frouxa, ele se fecha com a demonstração clara de que você está disposto a lutar. A paz sem poder de fogo é apenas uma rendição em parcelas. O suor do treino deve ser maior que o sangue da batalha. Se você não desenvolve uma musculatura psicológica para lidar com a agressividade do mundo, você será sempre o passageiro da vontade alheia. A vida não é um debate acadêmico, é uma colisão de vontades. Ou você impõe a sua, ou aceita o peso da vontade de quem foi mais ríspido, mais direto e menos preocupado com a sua opinião. No fim, a pergunta não é se você terá inimigos, mas se você terá o respeito deles quando o ferro encontrar o ferro. O ressentimento é o veneno que o bonzinho bebe esperando que o outro morra. Você já sentiu aquele amargor na garganta quando vê alguém menos ético, menos correto, levando o prêmio que você achava que era seu? Esse gosto de ferro na boca é o despertar da realidade. O universo não tem um departamento de achados e perdidos para a sua justiça pessoal. O asfalto não se curva para quem é justo, ele se curva para quem é efetivo. Se o seu sacrifício não gera resultado, ele não é um ato de heroísmo, é um erro de cálculo. Maquiavel foi odiado porque expôs a mecânica do sucesso. A fortuna é uma mulher que prefere os jovens e os ousados, aqueles que a dominam com força e ímpeto, e não aqueles que imploram por sua atenção com poemas de moralidade. A vida é um fluxo de sangue em movimento. Ficar parado na esquina da ética, esperando que o mundo te recompense por ser legal, é a forma mais patética de suicídio social. O suor que você derrama em nome de uma pureza estéril é desperdiçado, enquanto o relógio da história avança sem olhar para trás. Pare de cobrar dívidas de gratidão que ninguém assinou. As pessoas esquecem o que você fez por elas no momento em que a necessidade delas muda. É ríspido? Sim. É a verdade? Absolutamente. A única pessoa que deve algo a você é o indivíduo que você vê no espelho. Todo o resto é negociação. Se você entra em uma relação, num emprego ou numa amizade, esperando que a sua bondade seja um seguro contra a traição, você já começou perdendo. A questão é, você prefere ser o mártir aplaudido no seu próprio funeral ou o homem que, com as mãos sujas de realidade, construiu algo que o abismo não consegue engolir? Olhe para o céu e tente encontrar o rastro das suas pequenas angústias de hoje. Não vai achar nada. O silêncio das estrelas é o lembrete final de que o seu ego, com toda essa necessidade de ser aceito e validado, é menos que poeira no asfalto. A história não é escrita pelos que foram fofos, mas pelos que tiveram o estômago de carregar o peso da responsabilidade, mesmo quando isso significava ser o vilão na sua história. Maquiavel não estava escrevendo para o seu eu carente, ele estava escrevendo para quem entende que a vida é um breve lampejo entre dois abismos. O medo de ser julgado é a corrente que mantém os homens na mediocridade. Enquanto você se preocupa com o que o vizinho ou o colega de trabalho pensa da sua falta de bondade, o tempo está devorando a sua carne. O relógio não perdoa a hesitação. Se o que você faz não deixa uma cicatriz no mundo, se você passa pela vida sem causar nenhum impacto, você não viveu, você apenas ocupou espaço. O suor de quem constrói algo sólido é a única oração que o universo entende. Reduza o seu drama ao tamanho real. As suas mágoas, as suas decepções e as suas crises de identidade são irrelevantes diante da marcha da história. O que fica é a estrutura que você ergueu, o limite que você impôs e a força que você projetou. Se você quer ser lembrado, pare de tentar ser amado. O amor é um sopro, a autoridade é uma montanha de ferro. Seja a montanha,
Deixe que o vento da opinião alheia bata em você e se dissipe, enquanto você permanece imóvel, centrado no seu propósito. No final, todos seremos silêncio. A diferença é se o seu silêncio será o daquele que foi esmagado ou daquele que finalmente dominou o seu próprio destino. Chegamos ao fim da linha, mas aqui é onde o asfalto termina e a sua verdadeira jornada começa. Não aquela jornada colorida dos livros de autoajuda, mas a caminhada solitária sob o sol escaldante da realidade. Se até aqui você esperava um abraço ou um conselho de conforto, você não entendeu nada. O arquiteto de sonhos não projeta refúgios, ele projeta fortalezas. Maquiavel não te deu um mapa para o paraíso, ele te deu uma bússola para atravessar o inferno dos homens sem se queimar mais do que o necessário. A carne é temporária, o suor seca, mas a clareza é eterna. Ser bom agora é uma escolha consciente, uma arma que você decide quando e onde usar, e não uma fraqueza que te arrasta pelo pescoço. Você não é mais o espectador passivo da própria tragédia. Você é o príncipe do seu próprio abismo. O relógio continua batendo, indiferente à sua transformação. Mas agora você sabe que o som de cada segundo é o martelar do ferro sobre a biborna. Você está sendo moldado. Saia daqui e olhe para o mundo com os olhos de quem vê as engrenagens por trás da cortina. Não se desculpe por ser forte. Não se sinta culpado por ser astuto. A moralidade sem inteligência é o combustível da escravidão. A partir de hoje, a sua bondade terá garras e o seu silêncio terá peso. O asfalto ainda está lá, ríspido e quente, mas agora é você quem decide a direção da caminhada. O jogo nunca para, mas agora as cartas estão finalmente na sua mão. A pergunta final não é o que você vai fazer com o que ouviu, mas quem você terá coragem de se tornar quando as luzes se apagarem e o único julgamento que restar for o seu próprio.